Bem-vinda ao podcast Honra o Teu Dom. Hoje vou estar à conversa com a Telma Filipe, astróloga e mentora da felicidade. Ela é também facilitadora e coach Heal Your Life, o método oficial da Luísa Hay. E é com muito prazer que eu trago uma pessoa que irradia alegria e felicidade. Bem-vinda, Telma, bem-vinda. Okay. Bem-vinda, obrigada pelo convite. Ok, Telma, muito obrigada por teres aceitado o convite para vir aqui a este podcast para falar sobre ti e sobre aquilo que tu fazes e sobre o impacto que tu estás a ter no mundo. E a minha primeira pergunta vou ver aqui as minhas notas, nós perguntámos se a tua vida fosse um livro ou um filme, qual é que seria? E tu disseste, vale a pena viver por amor. Porquê vale a pena viver por amor? Porque o amor ativa a alegria ativa a paz ativa tudo quanto é bom na nossa vida, e eu associo muito, e justamente foi através do conhecimento do método que eu ganhei esta consciência, que nós podemos viver por medo ou por amor. E eu acho que vale a pena viver por amor, arriscar, ir às coisas, fazer, e também dispor-nos a receber, a acolher, a inspirar também da vida, quer dizer que isto convém ser yin e yang, não é? Mas por amor tudo vale a pena, e com medo nada funciona, e com medo a coisa perde a graça. E há bocado, justamente quando me fizeste essa, aliás, quando eu vi a pergunta por escrito, não é? Eu fiquei a pensar, andei desde ontem a pensar que era um filme. Se a tua vida fosse um filme, qual é que era? Eu andei a pensar, mas eu nunca vi nenhum filme que relatasse a minha vida, nem nenhum livro. O que é que eu vou dizer aqui? Mas depois, quando ia mesmo para pôr a resposta, que finalmente achei um filme assim, tinha um episódio mais ou menos semelhante a mim, percebi que a pergunta não era essa. E disse, olha, e agora? Vamos lá ver, aqui puxar o que é que veio. E veio isso, olha, e não foi, de facto não foi muito pensado, mas foi muito sentido, ou está a ser muito sentido, e acho que vale sempre a pena, como tu sabes, não é? Não sei, sim. Não, eu achei interessante. Pensei assim, tipo, ela vai dizer alguma coisa de alegria, de felicidade, qualquer coisa, mas não, por amor também. Na verdade, alegria e felicidade genuínas têm como base o amor, não é? Mesmo assim. Olha, tu és coach, és astróloga e mentora da felicidade. E és também coach do método da Luísa Hay. Fala-me um bocado disto. Como é que tu decidiste isto tudo? Como é que tu decidiste este caminho? Este caminho tem chamado por mim, porque eu, em 2003, estive pela primeira vez num workshop do método com a querida Vera Faria, portanto, encontrei uma desse workshop recentemente, quando mudei de consultório. 2003? Foi um workshop de fim de semana chamado Criança Interior, ou qualquer coisa assim. E portanto, eu nessa altura já tinha lido alguns livros da Luísa Hay, já era fã era fã, digamos, da linguagem da Luísa Hay, do amor que ela propagava, e portanto tive acesso a esse workshop até por causa do fim de semana da astrologia, em que eu conhecia a Vera, e depois soube que ela ia fazer esse workshop para clientes, e portanto foi assim o primeiro impacto de uau. E assim, depois em 2005, a convite da minha mãe, fui participar num curso de 10 semanas com a querida Luísa Vazão, lá em Rio Maior, perto de onde eu morava, e para aí 2 em 2 anos ia fazer de novo o curso, quase sempre de 10 semanas. Portanto, ao longo de 15 anos eu fiz 8 vezes, a contar com o teu, portanto, a última vez foi contigo, já de fim de semana. Basicamente a sensação que eu tinha é que cada vez que fazia o curso saía mais uma camada de bodega das minhas costas, daquelas que me carregavam, que me deitavam abaixo, das que não eram minhas. E conseguia tirar cá para fora mais um pouco daquilo que eu verdadeiramente sou, e lá está, e desse tal amor que há em mim. E naturalmente
portanto, para quem conhece o trabalho da astrologia, nós com o mapa astral tiramos, ou seja, conseguimos construir ali um diagnóstico sobre coisas que a pessoa pode ou deve fazer na sua vida, mas muitas vezes a pessoa está sem força. Então, como eu sabia a força que eu ganhava ao fazer o curso de 10 semanas, mandava muitas vezes os meus clientes da astrologia, do mapa astral, para os cursos do método, e era talvez a minha ferramenta mais, portanto, mais indicada, talvez para par com o Reiki. Havia algumas coisas que eu gostava de recomendar e esta era talvez a mais forte. Mas infelizmente muita gente se perdia pelo caminho, lá está, a pessoa veio até mim, confiava em mim, mas às vezes ficava um pouco tímida com outras pessoas, que mesmo que eu indicasse, enfim, podia não avançar. Então, aquilo que aconteceu em 2018 é que eu justamente estava, dessa vez, contratei uma facilitadora para vir ao meu espaço cá na Nazaré fazer a querida Florbela Querido, aliás, Florbela Querida, agora, e para vir cá dar o workshop ao meu espaço, para que os meus clientes viessem cá também. Ela veio no fim de 2017, portanto aquilo foi acho, novembro, dezembro e janeiro, portanto que apanhou ali ainda um bocadinho de janeiro, e entretanto, enquanto o curso foi lançado, portanto havia muita gente, aliás, quando o curso já tinha começado ainda havia muita gente a querer entrar, mas eu disse para esperarem que depois em março começávamos outro, andei, digamos, a criar expectativa para março, e quando chegámos ao fim do curso, em janeiro propriamente dito, eu fui-me entender com a Florbela para voltarmos a repetir aqui o curso, e ela disse-me que só lá para dezembro é que tinha vagar. Uhum. Oh, meu Deus! E eu, opa! Mas agora tenho as pessoas ali também, agora o que é que eu lhes digo? Ai, Jesus em Nossa Senhora. Bom, moral da história, fui investigar quando é que havia formação e percebi, ok, está na hora, menina, de avançares tu, porque tanta gente me pedia, mas porquê é que não dás tu esses cursos? Mas por não sei o quê. Eu estava sempre a mandar as pessoas ir para os outros cursos. As pessoas, a vida vai-nos trazendo pistas, nós às vezes é que não queremos vê-las, não é? É montes, a gente, pronto. E então, eu sou danada para me distrair, não é? Eu já fiz 800 mil cursos de tudo e mais alguma coisa, mas não era para exercer, eu queria ser só astróloga, porque eu finalmente percebi que se eu me focasse, as coisas funcionavam melhores. Portanto, e no fundo, neste caso, era ao contrário, ou seja, eu ia tirar este curso que era para o pôr em prática. Justamente, isto aqui uma curiosidade, eu nessa altura estava ainda a terminar um plano de pagamentos de uma situação com as finanças, portanto uma complicação que eu tive aqui, que na altura me vitimizei imenso, mas pronto, hoje em dia já percebemos as coisas de outra maneira, mas ainda estava debaixo, digamos assim, desse peso financeiro e não tinha disponibilidade para investir no curso. Sim. Então, uma das coisas que eu fiz, eu pedi na altura licença à Vera, portanto, porque estávamos em janeiro, ia haver justamente um curso em fevereiro, portanto nessa altura era um curso de uma semana, e eu pedi-lhe autorização para poder lançar o curso de março oficialmente, para não estar a dizer às pessoas que não ia ter curso. E ela autorizou-me gentilmente, e é incrível porque na realidade eu acabei por pagar o curso com o dinheiro das inscrições. Aliás, eu paguei por pagar a formação de facilitadores, exatamente, com o dinheiro dos clientes do curso, praticamente, não sei se tive por algum meu, mas penso que não. Portanto, foi ali res-vers. E essa turma esgotou logo, que é outra coisa que me deixou assim muito grata e a perceber, ok, estás a fazer a coisa certa, não é? E lá está, e assim como este método me ajudou a construir a minha vida, que às vezes é aquela história de mudar a vida. Isto das mudanças vão-se fazendo, no meu caso, aos bocadinhos, não é? E esta construção que eu tenho tido, eu atribuo muito à força que fui ganhando, justamente com este método e aplicando na minha vida. Não vale a pena a gente só saber, mas praticar é realmente muito mágico. E tu és talvez das facilitadoras que eu conheço que mais cursos vivenciais, porque só aqui para esclarecer que é, uma coisa é a formação de ser facilitador e coach, portanto há dois níveis que é
o ser facilitador de grupos e depois então o coaching Heal Your Life. Mas, portanto, tu és talvez das pessoas, e uma coisa é a formação, outra coisa são os cursos vivenciais. Tu és das facilitadoras que eu conheço que mais cursos vivenciais fez logo que acabaste a tua formação. É como eu te disse, aquele nem me deu tempo. Na altura a Vera mandava-nos os guiões a seguir ao curso. Eu lembro que ela demorou ali uns diazinhos e tipo assim, eu estava em pânico porque ainda não tinha os guiões e já ia começar o curso. Mas pronto, foi ali tudo, e correu lindamente. Essas pessoas ainda hoje são minhas amigas e ficaram amigas umas das outras. Essas e as que vieram a seguir, e portanto, tem sido um percurso maravilhoso. Eu sei que não era para dar tanto, até agora já fiz 19 turmas. 19 turmas, portanto, em 4 anos 4 anos. Quase meio. Muito bom. Portanto, e depois fizeste a formação em coaching do método também. Fiz logo a seguir, quer dizer, logo a seguir em junho, foi quando houve. Como é que mudou na tua vida o método? Porque tu, como tu dizes, fizeste muitas formações, não é? Já disseste que, ou seja, participares participares nos cursos vivenciais transformou-te e ajudou-te. Na verdade, eu acho que a tua formação teve mais do que aquela semana, não é? O facto de teres feito vários já tinha feito foi uma formação. Até essa altura já tinha feito 7. Exato. Portanto, na realidade, mas foi muito interessante à mesma, porque uma coisa é nós fazermos como cliente, temos um ponto de observação, pronto, temos aquele ponto de observação, outra coisa é estarmos por trás a perceber a mecânica das coisas, porque é que elas são, a perceber muito mais sobre, porque nós fizemos tantos exercícios, tantas coisas, percebemos tanto mais do que se pode fazer do que apenas aquilo que me tinha sido mostrado como cliente. E isso também, e depois principalmente com o curso de coaching também me deu muitas ferramentas, especificamente para os clientes individuais, não é? Portanto, as outras formações de coaching? Tenho, era isso que eu ia dizer, portanto eu já tinha nessa altura acho que 3 diferentes, portanto umas mais completas, outras mais simples, mas aquilo que aconteceu é que eu percebi claramente que este método para mim é o que serve. Eu nunca tinha feito coaching até essa altura, portanto eu já tinha as formações, mas faltava-me ali qualquer coisa. E depois quando eu percebi como é que este funcionava e que este não se trata só de a gente ajudar a pessoa a atingir um objetivo que ela pôs na cabeça, trata-se de a ajudar a ser quem ela é. E, portanto, isso tem tudo a ver já com as minhas consultas de mapa astral, e, portanto, eu hoje em dia acabo por misturar bastante as coisas e daí que o meu perfil chama-se Telma Filipe Astral Coach, não é? Olha, qual é o teu livro preferido da Louise Hay? Opa, eu tenho vários. Sei, mas há sempre um que nós temos. Deixa-me ver aqui. Opa, eu acho que talvez o poder estar dentro de si tenha sido, e o pode curar a sua vida sempre, não é? Mas o que eu li muito mais vezes foi o pode curar a sua vida, mas cada vez que leio o poder estar dentro de si, há aqui cliques que parece que é de novo. Sim, também, eu acho que é um dos melhores, curiosamente a Patricia Crane, que é a nossa Master Trainer no mundo, sim. Ela também acha que é mesmo o melhor, mas o Pode Curar a Sua Vida é mesmo, é onde nós nos baseamos para fazer os cursos vivenciais e que tem exercícios poderosíssimos e às vezes, é uma das coisas que eu costumo dizer, eu acho que os exercícios são muito simples e as pessoas acham que aquilo mas é exatamente não dão importância. É por não serem, eu acho que é por não serem simples, não é? Não é muito complicado, então depois logo faço. Sim. Se fosse muito complicado, agora fazia já, mas... Sim, e depois não é só isso, eu acho que as defesas não sobem, porque são simples, porque as tuas defesas não sobem e tu acabas por... no fundo entregas-te ao exercício porque é simples, porque é fácil e tal, mas depois aquilo vai encaixando na medida que tu estás preparada para. Por isso é que tu foste fazer 7 vezes, 8 vezes e continuavas a descobrir coisas em ti, porque pela simplicidade que eles têm,
eles conseguem chegar muito profundamente. E eu estou de acordo contigo, eu também tenho vários tipos de coaching, e eu acho que o coaching da Louise Hay é efetivamente, tem uma componente emocional diferente, muito diferente, e que nos ajuda a descobrirmos quem nós somos. Eu gostei muito dessa tua definição. Agora, tu hoje em dia trabalhas com a astrologia, não é? Fazes os teus mapas astrais. Mapa astral. Eu Como gosto, é é que sempre a tu minha integras base. isto tudo como astróloga, facilitadora do método? Como é que tu integras isto tudo? Bom, é um bocadinho como eu estava a dizer, portanto, eu quando trabalho com alguém, e inclusivamente começou-me a acontecer quando eu lancei os cursos, começaram a ter alunas que não eram minhas clientes do mapa astral. E eu ficava ali com elas na turma, mas encanitava-me não as conhecer melhor. Eu conheço melhor as pessoas quando vejo o mapa astral delas, quando lhes faço a consulta do mapa astral, eu senti que era como se fosse um bocadinho ao contrário. Então, o que eu comecei a usar como sistema, e por isso é que um dos meus bónus é uma consulta de mapa astral comigo, desde 1 hora, e, portanto, porque eu entendo que o mapa astral ajuda-nos a perceber, portanto, qual é o nosso plano de vida e o que é que a gente veio cá fazer, mas como eu estava a dizer há bocado, muita gente está em fases muito frágeis quando vem ter comigo e precisa de ganhar força, e para ganhar força tem que ser através da força do amor, não é? Do amor próprio. E o melhor sistema que eu já conheci, já fiz, como eu disse, 800 mil cursos e mais eficaz, é este. Então, eu agora já recomendo o meu curso, não é? Portanto, enfim, se a pessoa conhecer mais alguém que faça, que também se identifique, encantada da vida. Já tem acontecido virem pessoas, até de colegas do método, e depois irem, digamos, voltarem à base a fazer o curso com a colega. E, aliás, eu sou a primeira a recomendar isso. Se veio de lá, está bem entregue. Mas quando são pessoas, e felizmente a esmagadora maioria vem diretamente ter comigo, e hoje em dia com a internet, e aliás, isso é outra coisa que eu também gostava de comentar contigo, porque eu, como já fazia consultas de mapa astral online, já faço há 17 anos, não é? Eu logo desde o início comecei a fazer algumas online, e praticamente metade desse meu trabalho era sempre online. Eu tinha sempre, quando as minhas clientes online começaram a ver fazer publicidade aos cursos presenciais do método Louise Hay, no princípio, em 2018, 2019, um juízo queriam que eu desse o curso online. E assim, não, pronto, talvez um dia, mais tarde, um dia, não sei o quê. Porque isto depois como é que é? Faltam os beijinhos e abracinhos. Ouve lá, isto não é a mesma coisa sem beijinhos e abracinhos. Isto daí não se compara, não sei o quê. E fui adiando, não é? Até aquele magnífico mês de março de 2020 que, tinha mais um curso para arrancar, estava já exatamente marcado, acho que para 25 de março, ou uma coisa assim, como todos sabemos, fomos surpreendidos com os confinamentos e, portanto, era impossível de avançar. Muito oportunamente, e tu com a tua brilhante, o teu brilhante timing e capacidade, não é? Deste-nos um curso intensivo ali, foi acho que uma semana, ok? Para quem já era facilitador poder se aperfeiçoar a dar o curso online, inclusivamente a própria Hay House lançou nessa altura uma versão um pouco mais curta e mesmo só direcionada para dar online. E agarrando nessas ferramentas, o tal curso que eu ia começar ao vivo e que até, nessa altura até só estava meia turma, acabou por esgotar com os clientes que vieram da Suíça, da Bélgica. Pronto. Essa vantagem, não é? E uma coisa, já agora que estás a abordar esse assunto, pronto, nós sabemos que o método em grupo, não é muito sensitivo, não é? Porque vive muito da partilha entre as pessoas, porque de repente as tuas dores já não são só tuas, tu percebes que outras pessoas passam por as mesmas coisas, portanto aquilo ajuda-nos muito, não é? Quando percebemos que já não somos os únicos ETs na face da Terra. E depois vive muito da partilha, porque tu partilhas uma coisa, eu identifico-me e de repente aquilo faz-se luz, ou tu tens uma estratégia que se calhar eu vou experimentar e também funciona. E depois sim, temos muitos abraços, temos muitos beijos, temos muitas partilhas, muitos olhares. Como é que tu sentiste
passagem para o online, como é que nós vamos substituir os abraços, aquela conexão e aqueles, não é? Aquela conexão que existe no presencial? Como é que tu sentiste? Sentiste que se consegue mesmo no online? Eu vou-te ser muito franca. Para mim foi muito difícil pôr essa hipótese. E eu sou muito talvez pelo meu ascendente é caranguejo, sou mesmo muito de agarramentos e de abraços e de beijinhos e portanto os meus cursos metiam isso a toda a hora, enfim. E passar sem isso parecia-me que era desvirtuar o curso. Eu não quero fazer uma coisa como deve ser. Então, eu quando fiz a primeira turma, estava assim. O que é que nós fizemos? Aliás, acho que até, nem sei se foste tu que sugeriste, mas ok, nos momentos em que era suposto a gente abraçar-se umas às outras no fim da sessão, sugeríamos às pessoas para elas irem abraçar quem está lá em casa, quem tivesse quem abraçasse, mas pronto, todas nós, durante a sessão, abraçarmos-nos a nós, portanto, como forma de substituição desse abraço coletivo. Então não é que, ou por isso ou por outros motivos, ou porque na realidade é a única verdadeira diferença, não é? Porque o resto, nós falamos praticamente é tudo o mesmo, pode haver um ou outro exercício que tinha a ver com o toque que nós alterámos um pouco, mas enfim, praticamente tudo o que nós fazíamos ao vivo conseguimos fazer online. O que me deixou mesmo de queixo caído foi quando eu pedi às minhas alunas para darem testemunho do curso, parece elas que tinham copiado ipsis verbis o que as outras falavam nos cursos anteriores, mas que eu nunca publicava. Portanto, eu lembrava-me que elas tinham dito, mas que eu nunca publicava. Portanto, era sempre as mesmas histórias. Finalmente comecei a conseguir pôr-me em primeiro lugar, e o fulano diz que eu estou melhor, e o ciclano diz que eu estou melhor, e o meu marido nem me conhece, e patati, patati. Eram testemunhos tão incríveis, tão... é aquela sensação de humildade, bolas, isto funciona de qualquer maneira, é preciso pôr o peão a rodar. E pronto, e lá está. E agora já se passaram 2 anos em que já estou há mais tempo a fazer online do que ao vivo. Nem me tem ocorrido, nem me tem lembrado de marcar ao vivo, até porque entretanto fechei o meu espaço, pronto, não era interessante do ponto de vista financeiro mantê-lo aberto e acabei por fechar. Justamente porque faço quase tudo online, não era raro ter aqui clientes ao vivo. E portanto não tenho estado agora, desde que é possível, não tenho estado a propor, mas pronto, não está fora de questão. Eu senti a mesma coisa, como tu sabes, em Portugal fui pioneira nos cursos vivenciais online do método, em 2014, portanto, porque fiz a formação, naquela altura era com a Sandra Feiler, que dá essa formação do método online nos Estados Unidos, e eu também tinha algum preconceito, também sentia, tipo assim, será que é a mesma coisa? E foi exatamente isso que eu percebi, que os testemunhos, porque eu tinha feito uns quantos presenciais, e os testemunhos eram exatamente iguais aos presenciais. E eu tenho uma teoria, que, porque na verdade há uma predisposição para as pessoas trabalharem. O método é um método gentil de transformação, ou seja, não é um método, não vais lá pela tareia, não vais lá pelo forçado. É pelo amor. É pelo amor, é isso mesmo, pela gentileza. Portanto, quando a pessoa predispõe-se a evoluir em determinada medida, à sua medida, não é? À sua medida. E o processo acontece por causa desse ambiente de acolhimento, de amor sustentado, não é? Suportado por amor. E o processo acontece por isso, porque são eles que fazem o trabalho, são as pessoas que fazem o trabalho. Nós como coaches, como facilitadores, nós não temos o poder de fazer o trabalho por eles, o trabalho integrado da vida deles, porque depois são eles que vivem com esse trabalho, que têm de transportar o trabalho que fazem num workshop, num curso, numa terapia, numa consulta, têm que o transportar e levar para a sua vida. Não somos nós. Nós, muitas vezes, tu já andas cá há uns anos a fazer coisas, às vezes vemos isso, às vezes vemos muito, nós queremos tanto ajudar as pessoas que tentamos substituir, mesmo que inconscientemente. E eu acho que o método não nos permite isso. O método da Louise
é mesmo o poder no outro, é o amor próprio e o poder que cada um tem. Porque eu senti exatamente a mesma coisa, os testemunhos são exatamente iguais, as mesmas coisas, as mesmas palavras, o quê? Parece que copiaram. É verdade. Foi uma coisa que me chocou, assim, a bolas. Mas isto, por acaso havia uma aluna dessa primeira turma que já tinha feito o curso ao vivo e essa ainda tinha desculpa, não é? Mas as outras, e aliás, está a acontecer uma coisa, eu fiz agora a turma 19 e acho que foi a primeira vez que não tive ninguém repetente, percebes? Porque muitas vezes o que acontece também, um bocadinho à semelhança daquilo que eu fiz, é que as pessoas fazem uma vez e depois de fazerem têm vontade de voltar a repetir, justamente também por causa disso eu queria o nível 2, mas portanto o voltar a repetir acabou por ser, acho que não tive nenhuma turma até agora que não tivesse alguém que vinha das turmas anteriores, ou às vezes um ano antes, ou pelo menos uma pessoa. E, portanto, e eu encorajo isso, não é? E é engraçado, porque depois elas, a segunda vez que fazem, parece que estão noutro curso, noutra turma. Elas sabem que é a mesma matéria que a gente dá, só que as pessoas que estão a acompanhar são diferentes, a pessoa já deu ali, já subiu ali uns degraus, normalmente na forma de olhar para a vida, já encara as coisas de outra maneira e quando pega no princípio já é outra pessoa, portanto já vai... Já mais fundo, não é? Porque estas camadas que nós falamos, a Patrícia Crane diz que não é das camadas da cebola, é como é que se chama? Da alcachofra. Estirar aquela pele toda grossa antes de chegar lá dentro à alcachofra, não é? Eu nunca comi alcachofra, portanto não sei bem do que é que estão a falar. Mas eu só queimava alcachofras quando era miúda, na altura dos Santos Populares, na adolescência. Perdão, nós tínhamos um ritual de queimar uma alcachofra por cada, digamos, pretendente nosso, para saber se ele gostava da gente. Portanto, se a alcachofra espigasse na manhã seguinte, é porque ele gostava da gente. Se não espigasse, é porque não gostava. Portanto, e assim se decidia com quem é que se ia namorar. Isso é muito bom. Eu conheci esse ritual, é muito bom. É muito bom. Olha, uma das coisas que eu acho que também acedem a camadas diferentes e às vezes os mesmos exercícios vão mais fundo e às vezes há uma ilusão que nós temos, eu já trabalhei isto, já está. E não está. Não está. E é incrível, mas isso eu também sempre senti como aluna, não é? Porque às vezes havia algumas aulas assim, isto é daquele tema. Olha, às vezes era aquelas que eu ficava mais que ia lá ao fundo e chorava o babirranho. Apanham-nos a guarda um banco, não é? Tipo, já está. Não, porque justamente às vezes era nessa aula que aparecia alguém, trazia uma história que de repente aquilo encaixava em mim e a pessoa era uma aluna, não me vinha ali trazer nenhuma solução para a minha vida, só que o que ela contava ressoava comigo. Lá está, quanto mais preparados nós estamos para fazer estas transformações, mais aproveitamos tudo o que se passa, não é? Uma ida ao café traz insights poderosos, quanto mais um curso destes, não é? Verdade. O que é que eu gostava de... Portanto, agora tu estás a fazer coaching também, individual, não é? Integrado com a tua astrologia, o que eu acho que é brilhante, já falámos nisso no passado, que acho que faz todo sentido. E o que é que... E, portanto, também estás a fazer então os cursos, portanto, tens o nível 1, que é baseado no livro que pode curar a sua vida, e depois criaste o nível 2, certo? Exato. Também tem-me encantado fazer esse processo, porque eu decidi criar, ou seja, o processo que eu criei é de 15 quinzenas. O objetivo é ser um pouco mais leve em termos do tempo que ocupa, para não ser, porque o curso do nível 1, o meu tem 9 semanas, e são seguidas, né? Poderá haver, eventualmente, se meter férias ou assim, eu posso às vezes já haver uma semana que salto, mas normalmente nem isso. Aliás, eu estive num cruzeiro, agora durante esta turma estive num cruzeiro e queria condições para dar lá aula e foi maravilhoso. No dia que tinha ido a Atenas, estávamos a meio da festa de branco, portanto eu retirei-me lá da festa, fui dar a aula com o meu vestidinho branco e com a coroa de louros que eles têm lá nas vestimentas
e dei aula e acho que correu maravilhosamente, acho que as alunas todas, acho que nesse dia ninguém faltou, que às vezes falta a tendência vai faltando, né? Sim. Durante as aulas. Pronto, a vida acontece e é normal, mas foi muito especial. Mas isto para dizer que eu tenho esse curso, lá está, e as semanas são seguidas, e depois, para quem queira continuar o processo, lá está, ou pode repetir novamente o curso, ou pode então vir para este processo de 15 quinzenas, em que, portanto, cada aula está dedicada a um tema em que nós usamos, portanto, também digamos, todos os temas do método. Portanto, mais alguns que não fazem parte do nível 1, em que vamos aprofundando através de exercícios da Louise Hay e chegando, lá está, descascando mais umas camadas da alcachofra. Olha, como é que nós podemos encontrar? Já agora alguém quer trabalhar contigo, como é que tu podes encontrar? Pronto, o sítio onde eu estou mais ativa é no Facebook, portanto a minha página até ver chama-se Telma Filipe, Mapa Astral e Coaching. Eu sei, qualquer dia temos que mudar este nome, mas pronto, para já ainda está assim. Tenho um perfil de Instagram chamado telma.filipe.astrocoach, bem como também o meu perfil de Facebook tem o mesmo nome. E ainda tenho o meu site que chama-se telmafilipe.com. Onde estão as várias coisas que eu faço, mas pronto, confesso que estou mais ativa no Facebook do que no site e do que nos outros sítios. O Instagram acaba por ir por arrasto também, mas... Eu queria te perguntar, o que tu dirias a alguém que está a pensar fazer a certificação de coaching? Epá, eu penso que tu tens tudo junto, não é? Tu, como vais fazer agora, é tudo junto. Vai ser uma dupla certificação. Eu sou suspeita, não é? Mas eu tenho-te recomendado, sei lá, centenas de vezes. Sempre que eu vejo alguém com perfil que me parece que está, digamos, a não se aproveitar nas suas capacidades, nas suas... alguém que gosta de cuidar dos outros, que tem muito amor para dar, mas principalmente alguém que já fez este curso e que sentiu as diferenças na vida dela. Essa pessoa, se sentir esse apelo também de ajudar os outros e de inspirar os outros, provavelmente está capaz de fazer esse curso e de continuar este trabalho magnífico da Louise Hay, porque nós podemos inventar toda a tecnologia e mais alguma, mas nada substitui o amor. E por antiga que ela seja, não é? Que já começou este trabalho há muitos anos, isto, do meu ponto de vista, mantém-se mais atual do que nunca, não é? Quer dizer, nós todos precisamos de trazer amor para as nossas vidas. E é o amor que cura tudo, e é o amor que resolve tudo. E há muitas técnicas que agora aparecem por aí com outros nomes que têm muita base no método da Louise Hay, sem dar os devidos créditos, não é? Mas pronto. E que efetivamente a Louise Hay também foi beber de outros métodos, mas deu-lhes sempre o crédito e, portanto, às vezes é um bocado isto. E a formação que nós damos é aprovada pela Louise, ou seja, a Louise, apesar de já não estar viva, é aprovada pela Louise Hay e autorizada pela Hay House, que é só a maior editora de livros de desenvolvimento pessoal do mundo. E portanto, nós temos isto, e esta simplicidade, não vale a pena complicar, não vale, porque é simples, porque a vida, aliás, a Louise... E depois, já agora, deixa-me só aqui vender também um pouco o teu peixe, porque não desfazendo da anterior formadora, tu tens uma experiência e uma capacidade de ensinar também, não só, digamos, as técnicas para fazer o curso, como normalmente qualquer bom terapeuta ensina bem a sua terapia, mas depois tu ensina-nos como é que isso se leva para o público, que era algo que eu pessoalmente não tive na anterior. E acho que isso é fabuloso. Já que falas da Vera, já falaste da Vera, deixa-me ver. A Vera fez um trabalho absolutamente incrível ao trazer o método para Portugal durante 20 anos, se não me engano. Ela foi formadora em Portugal, Vera Faria, que provavelmente quem está a ver ou a ouvir conhece o nome, e fez um trabalho absolutamente incrível. Naturalmente, depois o projeto dela desenvolveu para outro e eu fui a convidada para substituir a Vera com muita honra, porque o legado era forte. O legado era... Não, ela é uma pessoa maravilhosa. Considero a minha amiga pessoal, mas isto não tem nada a ver, não é? Portanto, ela fez
tudo aquilo que é suposto fazer do método, e eu sou muito grata eternamente. Agora, depois tu ainda levas isto a outro nível por causa da tua experiência com o marketing, não é? Porque, de facto, essa também é a tua especialidade. Sim. E já agora, eu lembro-me que eu estava no meu curso, desculpa só interromper, mas eu estava no meu curso de coaching, eu já era tua fã, e estava lá em 2018, no meio da formação de coaching, quando tu entras lá com o teu Daniel, e és e és anunciada como era uma espécie de assistente tecnológica, assim, que bom, fiquei maravilhada, porque já era fã do teu trabalho, já tinha uma vez estado também num workshop contigo aqui na Nazaré, e portanto, fiquei muito feliz por isso, não é? De maneira que quando tu foste anunciada como a sucessora da Vera, depois de me passar o choque da Vera ir sair, que eu nunca, parece que a Vera era a Luísa e pronto, cá no sítio, percebi que era a escolha natural e dou-te os parabéns por isso e por teres aceito e por estares aqui a agarrar nisto com uma força também muito tua, não é? Tu és uma força da natureza. Deixa-me dizer isto, neste momento aquilo que vai ser, a certificação vai ser dupla certificação, portanto, para facilitar em grupos e coaching individual, vai ter 6 meses de supervisão, porque muitas vezes quando nós chegamos à prática, não é? Quando temos dúvidas, e portanto vamos ter essa supervisão, e vão ter também acesso como bónus a toda a parte que eu tenho de como ter isto com um negócio estruturado, e um negócio sem um negócio de amor, sem problema, para que cresça, para que nós possamos servir mais e mais pessoas, e portanto vai ser algo que neste momento em que estamos a gravar isto é inédito, não existe mais nenhum formador no mundo que faça isto que eu vou fazer, e está devidamente autorizado pela casa-mãe, mas porque eu acho que é importante ver esse seguimento, ver esse acompanhamento. Portanto, na verdade, vão ser 9 meses de formação, podem começar logo a ser logo que fazem a formação presencial, e que vai ter esse acompanhamento, porque a vida, como eu digo, não é? A vida vive-se lá fora. Depois, na prática, não é só nas formações, nos workshops, etc., a vida vive-se lá fora e às vezes é lá fora que nós não conseguimos aplicar exatamente aquilo que aprendemos ou que evoluímos. E por isso, obrigada pela promoção que me estás a fazer também. Não, porque aliás, tenho participado nos teus programas exatamente porque confio no teu trabalho, não é? E portanto, tem sido também uma honra para mim aprender contigo e mesmo que nem sempre ponha tudo em prática, que eu não sou das alunas mais aplicadas, aquilo que põe em prática tem resultado, portanto, eu sei que às vezes quando a gente já vem, e já agora deixa-me aqui esta chega, como eu quando cheguei a ti, agora nesta fase, já há muitos anos que trabalhava online e que fazia muitas coisas online, já tinha os meus vícios e as minhas manias. Mas para quem está agora a começar um negócio, ainda não sabe estruturar, ainda não até, pronto, realmente tu és a melhor pessoa, continuas a ser aquela que eu indico, porque atrai também muitos clientes para as consultas mesmo de mapa astral, pessoas que são terapeutas, que são coaches, mas que ainda não sabem estruturar o seu negócio, e pronto, e umas chegam lá, outras não chegam, não é? Portanto... Deixa-me dizer, eu acho que não é uma questão de fazer vícios e não sei o quê. Eu acho que cada um tem o seu estilo, ou seja, nós não temos de ser um chapa 5. E por acaso foi no trabalho contigo que eu despertei para essa realidade. Porque, tipo, bora, vamos fazer todos igual. E depois de repente, não. Há pessoas que são diferentes e está tudo bem. É possível na mesma ter sucesso e seguir caminho, portanto, sem problema nenhum. Queria finalizar com uma pergunta de... Se a Louise Hay fosse viva e tu estivesse à frente dela, o que é que tu gostavas de lhe dizer? Obrigada. Bem... Eu também vou chorar. Sim. Esta agora é que me apanhaste de surpresa, não é? Tá bom, obrigada, tá bom. Obrigada eu também, Cláudia. Quem não está a ver, quem está a ouvir o podcast em áudio, estamos das duas lágrimas nos olhos. Estamos as duas emocionadas. A Louise era efetivamente uma pessoa à frente do seu tempo e foi a pioneira do desenvolvimento pessoal. Quando ela publicou o primeiro livro, Pode Curar a Sua Vida, não havia livros. Os livros de desenvolvimento pessoal eram assim, mandados lá para trás nas livrarias, lá ao lado das
das macumbas e das benzinas e das coisas assim. E hoje em dia, felizmente, ela abriu esse caminho e é com imensa gratidão que nós estamos ao serviço, que nós nos colocamos ao serviço. E é também com imensa gratidão que me vou despedir de ti, minha querida, muito, muito obrigada, que continues a brilhar Obrigada e também dando a ti. minha felicidade às pessoas. E eu vou deixar aqui os teus contactos para te poderem contactar, se quiserem trabalhar contigo. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. E até. Muito bem.